Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Jesus. Teu amor não falha, Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? A gente agora não está se vendo mais, né? Mas a gente tenta fazer o possível para conseguir ter um momento com vocês, mesmo que seja online. Boa noite. Como vocês podem ver, a gente está na nossa segunda casa hoje. A gente decidiu fazer o nosso culto hoje aqui na capela, mesmo sem público, né? Mas por umas questões técnicas, a gente está experimentando fazer o culto aqui. E eu estou muito feliz, porque eu acho que me dá mais a sensação de estar com vocês. Dá a impressão que vocês estão sentados ali. E eu sei que vocês estão sentados aí nos seus sofás agora, participando desse culto com a gente. Então a gente está muito feliz, mais uma vez, de estar compartilhando esse momento com vocês. E aí vocês podem mandar mensagem pra gente, falar assim, não, volta pra casa que é melhor. Ou seja lá o que for que vocês quiserem falar com a gente ama muito vocês, a gente está muito feliz de ter reunido essa equipe de novo para a gente poder estar louvando ao Senhor nesse dia especial. Então, se você não conhece a Capela é uma igreja que tem uma missão que há 15 anos a gente propaga, que é de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Então, tudo que a gente faz, na quarentena ou fora da quarentena, é para levar as pessoas e a nós mesmos a crescer num relacionamento com Jesus Cristo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui nessa noite. Você é muito bem-vindo para cantar com a gente, para louvar e para ser tocado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e eu sei que Deus tem um recado importante para as nossas vidas nessa noite. Então, obrigado, Fabrício, que está aqui com a gente tocando hoje. Uma honra ter você. Kelinha. A Luísa não está hoje, mas temos uma equipe aqui, o Rafa, o Ed, o pessoal que está ajudando aqui na filmagem. Então, que Deus esteja nos abençoando nessa noite especial. Então, a gente vai cantar um pouco. Vamos. É isso, Kelinha? Sim. Então, o que nós vamos começar? Vamos começar com Teu Amor Me Faz Cantar? Vamos? Quero ouvir as palmas. Não dá. Que ruim, né? Vai lá, Fabrício, bate palma, não dá, você vai estar tocando, né? Tá bom. Então eu bato palma sozinha. Aleluia! Nós somos igreja, né, gente? Nós precisamos estar na igreja para ser igreja, não tem? Teu amor é forte, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou perdido, louvo quem tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia,
todo o meu ser. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade. Nasce um novo canto que me faz viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é forte, teu amor é firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou perdido, louvo quem tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Cantar. Muito bom. Vocês cantaram juntos, gente? Ó, eu tava ouvindo daqui, ó, na minha imaginação. Eu acho que a letra dessa música que a gente vai cantar é muito importante para esse momento. Se pudesse Sim, é nos verdade. adiantar alguma coisa que É a nossa verdade. letra fala. Bom, a gente tá de quarentena, né? E o refrão dessa próxima música fala assim, é bem legal. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Ah, é ali, né? Tá bom. Seu reino é para sempre. Sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. O Deus da onde, gente? O Deus de Londrina? Do Brasil? Da Terra? Não, o Deus do universo. Então, Ele é o único que não está preocupado com a quarentena. E se a gente está fazendo o culto online, Ele não está preocupado, gente. Ele tem tudo sob controle. E cabe a nós confiar que Ele sabe de tudo e que Ele está do nosso lado. Amém? Escutas meu clamor, se a noite escura está. Tu és o meu louvor, tua luz me guiará. Não temerei, debaixo dos meus pés o inimigo está. És meu refúgio e força, tu me defenderás. Não temerei, eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O
sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Amém. Ó Deus, obrigada pelo teu amor. Antes que eu falasse, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes que eu respirasse, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus, que deixando as 99 veio me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. A si mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus. Sendo eu pecador, o teu amor lutou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Me senti sem valor, mas teu amor pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. O imensurável, infinito, ousado amor de Deus, que deixando as 99 veio me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito, ousado amor de Deus.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz nas sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz nas sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz nas sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, imensurável, infinito, ousado amor, que deixando as 99 veio me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito, ousado amor de Deus. Oh, imensurável, infinito, ousado amor de Deus, que deixando as 99 não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito, ousado amor de Deus. Oh Deus, obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada porque é o mesmo amor sem medidas. É um amor que a gente não entende porque a gente não fez nada para merecer. É um amor cheio de cuidado, cheio de proteção, cheio de oxigênio todas as manhãs para que a gente continue vivo, cheio de saúde para a gente continuar cantando, te adorando e te agradecendo. Senhor, o teu amor é demonstrado por nós todos os dias em detalhes que a gente não vê. Nós continuamos com o nosso coração batendo, desde o dia que fomos criados, desde o dia que o Senhor nos fez e soprou vida em nossos pulmões. Antes mesmo que falássemos, o Senhor já estava lá, nos amando. Mesmo conhecendo nossos caminhos tortos, nossas escolhas ruins, nossos problemas e tudo, o Senhor escolheu nos amar e escolheu dar o que o Senhor tinha de melhor por nós, que foi o teu Filho. E apesar da gente não entender todo esse processo e não entender como o Senhor fez isso e não entender como o Senhor pode ser tão grande e tão preocupado com os detalhes pequenos da nossa vida ao mesmo tempo, o Senhor enviou Jesus para que todo aquele que cresce não morresse mais, mas passasse dessa vida para uma outra vida contigo. E eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor é Deus.
Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Nós nos prostramos a Ti e dizemos que mesmo com medo, mesmo com incertezas, mesmo com pessoas ficando doentes, nós temos o Senhor como a nossa bússola, nossa esperança. Cremos no Teu poder, cremos que do dia para a noite o Senhor podia fazer desaparecer todas essas coisas, mas eu sei que o Senhor quer nos ensinar através do processo. O Senhor quer nos amadurecer, nos fazer refletir sobre a nossa reclusão e a nossa quarentena e o nosso convívio social em família e a nossa correria que estava demais. Eu sei que o Senhor quer amadurecer todos os Teus filhos desse planeta. E mesmo que eu não Te entenda, Senhor, e mesmo que muitos não concordem com o Teu trabalho, com o Teu jeito de agir, nós confiamos na Tua soberania, vontade, e nos submetemos a ela, porque nós somos formigas, como formigas diante da Tua grandeza, e nós não sabemos nada. E nos rendemos ao Teu poder, ao Teu conhecimento, ao Teu controle sobre todas as coisas, ao Teu controle sobre a nossa pequena vida, cheia de pequenos problemas, com pequenos detalhes. E o Senhor está atento a todos eles. Então, nós nos rendemos a Ti, a esse amor que acabamos de cantar, dizendo que o Senhor é santo, o Senhor é digno de louvor, de cantarmos a Ti. O Senhor é digno dos nossos cultos em casa, do nosso tempo de adoração a Ti. O Senhor é digno disso tudo, Senhor. Nós Te adoramos, Te bendizemos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai assistir uma história, um testemunho gravado agora. E daqui a pouco a gente volta a conversar com vocês. Eu vim de um lar não cristão. Eu tinha um quadro na minha casa, vim de uma família bem artística, assim, todos artistas, músicos, pintores, e tinha um artista plástico, que é um primo meu, que fez um quadro que era um Jesus estilizado. Mas eu não sabia que era Jesus. Nunca ninguém me falou que era Jesus. Minha mãe falava que era Deus. Daí minha mãe falava assim, que Deus era de todas as cores. E eu imaginava aquele quadro, todo colorido, assim, todo pincelado, né? E daí ela falou assim, Deus é branco, Deus é negro, Deus é japonês, Deus é isso. Deus está no desabrochar da flor, no sorriso da criança, Deus está no sol que nasce. Não que ela estivesse errada, ela está certa. Mas foi tudo muito abstrato, tudo muito vago, tá tudo certo, todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Foi isso que eu ouvi minha vida inteira. Minha mãe fazia yoga, Seishonoye, liberdade perfeita, perfeita liberdade, sei lá. O meu pai, projeção, conscienciologia. Meus bisavós eram espíritas. Então, assim, eu vim de uma confusão religiosa, assim, muito grande. E eu fui educada, como eles são professores, né? Então, assim, mente aberta, tá tudo certo, a gente não pode julgar. Tem a parte positiva, que você não vai julgar ninguém, jamais julgaria alguém. Mas você não tinha um fio condutor. Você estava lá. É Deus, Deus é tudo, bem panteísta, né? Eu sempre tive curiosidade, sempre quis entender um pouco mais. Eles se intitulavam de católicos, mas não frequentavam a igreja. Deixavam a gente na igreja e saía. Deixavam a gente na missa e saía. Tem que fazer, tem que ir lá. Mas eles mesmos nunca deram exemplos nesse sentido. Daí eu fiz catequese, fiz a primeira comunhão. E daí eu gostei. Daí eu quis fazer a crisma. E daí eu falei assim, eu quero terminar logo porque eu quero dar aula de catequese. Não sei porque eu gostava. E eu fui dar aula de catequese. Até os meus 20 anos eu fui muito envolvida com a igreja, na igreja católica, com os carismáticos. Grupo de adolescentes, grupo de jovens, fiz várias coisas assim, mas assim, minha mãe sempre, todos os caminhos levam, mente aberta, então eu me envolvia, mas eu sempre ouvi minha mãe, mas até os 20 anos eu me envolvi, daí faculdade,
Daí eu acho que eu me deixei levar pelo mundo, de certa forma. Eu me ausentei, fiquei 10 anos assim, bem perdida assim mesmo no mundo, bem perdida mesmo, bem vivi o mundo mesmo. Com 30 anos foi que uma pessoa me trouxe para a capela e eu não queria ir ver porque eu tinha muito preconceito de igreja evangélica, muito preconceito. E eu já tinha ido em algumas igrejas e não gostei. E eu vim relutando assim, eu pisei na capela, achei tudo muito estranho, escuro, preto, como assim uma igreja preta? O preconceito, né? Daí começou o louvor, eu escutei a Kellen cantar. E aquilo, não sei te explicar, tocou no meu coração. Eu falo isso pra Kellen, eu falei, eu vim na capela por causa de você. Lógico, foi usada, né? Eu falei, gente... E eu falei pra minha mãe, mãe, mas essa moça, essa mulher é muito ungida, é muito unção de Deus. Nesses 10 anos de capela, eu me envolvia, mas eu não me envolvia. Por medo, por não me achar digna. A gente tem dessa, né? E muita coisa aconteceu. Comecei a frequentar o Que Demais, e daí muita coisa aconteceu, daí eu parei até de servir no Que Demais, porque eu não me achava digna de estar aqui. Eu falei, como que eu vou subir num palco, ainda para criança? Quem sou eu? Né? E assim, nesses 10 anos em que eu frequentava a capela com um pezinho aqui, louca de vontade de vir, mas com muita cautela assim, eu vinha, tipo, tentava aproveitar, sugar e ir embora. Mas ainda de uma maneira muito tímida. E eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Um relacionamento muito conturbado, um fim de relacionamento que me desestabilizou muito. Eu tive uma quebra financeira, eu tive que dar uns passos para trás na minha vida. Foi no momento que eu estava assim, muito triste, muito triste. Eu parei até de vir e eu fiquei assim, tão desiludida. Não sei se eu tive depressão, se eu não tive. Eu só sei que hoje eu falo, meu Deus, como que eu cheguei a pensar nisso, né? Eu sou mãe, né? Mas eu assim, não tinha mais vontade de viver, não tinha mais alegria de viver, não tinha mais vontade de viver. Eu não estava nem aí para o meu trabalho, eu não estava nem aí para as coisas e assim, aquilo tudo que aconteceu me abalou muito. E a culpa que eu carregava me abalou muito. E a culpa me afastou de Deus. Hoje eu compreendo, né, tudo isso. Daí eu voltei à igreja. Eu acho que eu tive um estalo num momento, numa situação muito difícil em casa, em que eu cheguei a pegar uma faca. E daí eu falei assim, pra que eu vou fazer isso? Eu falei assim, é impossível ser só isso. Eu falei, eu sei que tem algo maior, eu sempre soube. Cadê a minha alegria de viver, que eu sempre tive? Eu fiquei um tempo, não sei, desliguei, fiquei estranha. Eu falei, não, eu vou dar um jeito nisso. Eu me reestruturei, fiz o que eu tive que fazer, dei meus passos para trás financeiramente, encerrei com aquele relacionamento que estava fazendo muito mal. Olhei para o meu filho, eu tenho um filho, eu tenho o maior presente de Deus na minha vida, né? E daí eu voltei para Deus de novo. Mas eu voltei para Deus de um jeito que eu não tinha feito antes. Tipo assim, sou falha, tô errada, sou pecadora, sou fraca, eu não dou conta de ser tão autossuficiente, de bancar tudo, de fazer tudo em todos os sentidos. Daí eu fui fraca. Quando você falou até daí um dia no culto, a gente é forte quando a gente é fraco, né? O apóstolo Paulo falou isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu me deixei ser fraca. Tudo bem ser fraca. Eu estou fraca, sou fraca, passei por uma situação e tudo bem. Foi daí que eu tive um encontro realmente com Deus. Em casa, comecei a orar, e daí eu comecei a voltar para a igreja, para a capela, sem vergonha de quem eu era e sem vergonha de servir, porque todos nós somos pecadores, né? Eu tô aqui não porque eu sou santa, ao contrário, porque eu sou pecadora. Eu não posso julgar ninguém, e se alguém me julgar, é cada um com o seu julgamento ou não, né?
E eu falei, eu vou batizar. Eu fugi todo esse tempo, durante esses 10 anos que eu estive aqui, eu falei, eu quero batizar. Porque agora não tem mais volta, eu quero. E foi um divisor de águas para mim, porque eu voltei confiante. Eu voltei sem medo das coisas. E eu tenho aprendido muito. Parece que eu venho para a igreja, eu amo vir à capela, eu amo vir ao culto, eu venho ao culto, eu amo. Se eu fico um domingo sem vir, às vezes porque eu estou viajando alguma coisa, eu vou trabalhar, parece que me falta. Eu tenho prazer em vir e parece que tudo o que é falado encaixa perfeitamente. Parece que o culto foi feito para mim, as músicas foram escolhidas a dedo, me tocam a alma. Eu tive experiências com Deus aqui dentro mesmo da capela que eu nunca imaginei na minha vida. De sentir o Espírito Santo, de sentir aquele calor, aquele amor. Eu tô na escola Dunamis agora, eu tô estudando, eu tô buscando, e eu tô naquela coisa, tô naquele momento incessante de buscar, de ler a Bíblia, de não sei o que, e só ouvir um louvor, só ouço música, porque eu tô desse jeito, né? Eu tô buscando. E eu tô muito feliz. E aquela Sara de antigamente, que tinha aquela alegria de viver real, verdadeira, parece que ela voltou. Sabe? E assim, hoje eu tenho certeza que eu jamais voltaria passos. Porque pode ser pelo amor ou pela dor. No meu caso foi pela dor. Só que eu precisava passar por isso para voltar para Deus. Entendeu? Eu falo, às vezes foi 40 anos da minha vida. Mas não tem problema. E meus pais não têm culpa de tudo que aconteceu, eles me fizeram, ensinaram o que eles tiveram, e eu quero fazer diferente com meu filho. E hoje começou a chover, ele olhou pra cima, assim, pra chuva, falou assim, obrigada, Jesus, porque ele tem visto eu agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo. Então o meu choro hoje não é de tristeza. O meu choro hoje é de emoção, de saber de tudo que eu passei, de talvez de tanto tempo desperdiçado longe da presença de Deus, de ver Deus agir, das amizades que Deus coloca no meu caminho, das pessoas que Deus coloca, das pessoas que Deus afasta e eu consigo compreender decepções de trabalho, decepções amorosas ou relacionamentos. Hoje eu oro pelos meus pais, eu oro muito pela minha mãe, muito pela minha mãe. Eu sei que Deus quer que eu ore por ela. Então, antes eu esperava, eu queria receber deles, que eles são meus pais. Eles não tinham, né? Eles deram o que eles puderam e foi muito bom. Então, hoje eu estou num processo diferente. E eu estou muito feliz. E a capela faz parte da minha história, sem sombra de dúvida. Meu nome é Sara e essa é a minha história até agora. Acabou de ouvir essa história de como o sacrifício de Jesus, aquela cruz, mudou a vida da Sarinha e de tantas outras pessoas, né? E eu estava me lembrando aqui, um pouquinho antes do testemunho da Sara, a Kellen, na oração dela, ela falou sobre o ar que a gente respira. E talvez muitos de vocês devem ter visto recebido aí um vídeo de WhatsApp essa semana de um senhorzinho de 90 e poucos anos. Nem sei se exatamente é daquele jeito, mas de qualquer forma a lição é importante. É um senhorzinho que foi recuperado do coronavírus e aí depois ele recebeu a conta do hospital e aí quando entregaram para ele ficou emocionado. E aí o pessoal pensou que ele tinha ficado preocupado com o valor da conta. Ele falou, porque ele tinha um custo alto lá do respirador que ele usou no hospital. Era um hospital particular. E ele falou, não, isso aí está tudo certo, eu tenho dinheiro para pagar isso. Eu estou emocionado porque durante 93 anos eu respirei um ar de graça. E foi dom de Deus, foi dádiva de Deus. E eu nunca me lembrei de agradecer. Então, isso serve de lição para a gente. É tanta coisa que Deus nos dá, que às vezes quando a gente está com algumas limitações, a gente pode tender a reclamar,
Mas se você abrir os olhos, tem muita coisa para você agradecer. Então, nesse momento, eu quero dar a oportunidade para vocês de contribuírem com o nosso ministério, com a Capela da Graça. Vocês sabem, esse prédio está fechado, mas a gente continua pagando todas as despesas dele. E eu sei que muitos de vocês têm a consciência também de investir no reino de Deus. Então, a única forma que a gente tem agora é depósito em conta, então a gente vai colocar uma tela aí na sua TV, no seu celular. Se você puder tirar um print ou tirar uma foto, e no momento que você conseguir, se puder fazer a sua oferta, seu dízimo, depositando na conta da igreja, eu sei que Deus vai ficar feliz com a sua gratidão. E a gente também agradece a todos que ajudam esse ministério e contribuem. Tem várias pessoas aqui hoje ofertando o seu tempo, seus talentos, e é assim que a gente constrói uma comunidade. Então, essa é a sua oportunidade de contribuir com isso também, em nome de Jesus. Então, de certa forma, todos nós estamos meio que aprisionados nesses dias, né, nas nossas casas, nesse isolamento provocado por essa doença. E justamente hoje, o tema da nossa mensagem é sobre liberdade, como a verdade realmente nos traz liberdade. Então eu quero convidar você, a gente vai fazer um passeio pela Bíblia, por vários textos da Bíblia, que vão nos ajudar a entender isso. E a gente está vindo de um final de semana tão importante, que foi o final de semana passado, onde a gente celebrava a Páscoa e a morte e a ressurreição de Jesus. E esse momento e essa semana, ela tem um significado muito grande nas nossas vidas. Porque ou isso muda tudo na sua vida, ou você continua vivendo do jeito que você estava vivendo, e sem experimentar o que Deus tem para cada um de vocês. Então a Páscoa, o sacrifício de Jesus, a crucificação, o sangue derramado, e depois no terceiro dia a ressurreição, ela tem tudo a ver com uma nova vida, uma nova perspectiva de vida que Deus tem para cada um de nós. Então eu quero te convidar hoje para a gente fazer essa viagem sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, o que significou realmente na prática, né? O que essa história de Jesus ter morrido na cruz, vertido todo o seu sangue, derramado todo o seu sangue e ressuscitado, o que isso faz diferença na sua e na minha vida? É isso que a gente vai estudar um pouco nessa noite. Tem um versículo que ficou bem popular ultimamente aqui no Brasil. Vocês vão saber quem é que tem repetido esse versículo. E essa pessoa fala até meio pausado, fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. É bem verdade esse versículo e ele é carregado de significado, mas às vezes se você só ouvir ele fora de contexto, você não consegue extrair tudo que envolve essa frase que está sendo muito repetida, né? Conhecereis a verdade os libertará. O contexto disso aqui, Jesus estava falando uma coisa muito importante que eu quero ler para você agora. Em João 8:31, Jesus diz assim, quer dizer, João está falando sobre o que Jesus falou. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, o primeiro alerta é permanecer firme nos ensinamentos, naquilo que Jesus falou. Então, se vocês permanecerem firmes nos meus ensinamentos, na minha palavra, o que vai acontecer? Então, é isso que significa essa conjunção e. Ela está juntando um assunto com o outro. Se vocês permanecerem firmes, então conhecerão a verdade.
e a verdade os libertará. Então, qual que é a condição para você conhecer a verdade? A condição é permanecer firme nos ensinamentos de Jesus. Como que você vai conhecer a verdade que vai te libertar? Praticando, colocando em prática aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que ele falou. Então, uma outra forma, uma outra maneira de eu falar isso seria assim, ó, se vocês permanecerem firmes nos ensinamentos de Jesus, colocando em prática tudo o que aprenderam, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas aí você pode perguntar, mas como assim libertar? Só porque eu estou preso na minha casa esses 40 dias? É disso que você está falando? Pô, eu não estou preso, não estou condenado a nada. A hora que acabar isso eu posso ir e vir para onde eu quiser. Mas essa liberdade que a gente está falando, ela é muito mais ampla do que você ficar confinado num espaço fechado. É uma liberdade de espírito, de vida. É uma libertação, é disso que Jesus está falando. É uma libertação. É libertar o potencial que Deus colocou em cada um de nós. Deus fez você com muito carinho, com um propósito. Deus planejou cada veia sua, cada célula do seu corpo. Deus criou você para muitas coisas. Mas acontece que o pecado vai nos limitando. Ele vai criando bloqueios. Então a gente nem consegue ser a gente mesmo. A gente nem consegue reagir e agir como a gente deveria, porque por causa desses bloqueios. A gente é aprisionado por causa do pecado. É o pecado que nos aprisiona. Então você já deve ter experimentado algum momento da sua vida que você olha para o espelho e você fala assim, como que eu fui capaz de falar isso? Como é que isso saiu da minha boca? Ou então, como é que eu pude fazer isso? Como que eu fiz isso? Eu não estou me reconhecendo. Você já viveu isso na sua vida alguma vez? De você não reconhecer uma atitude sua, uma explosão, alguma coisa que você... uma briga, um momento que você extrapolou, que você jogou coisa, aí da hora que você vai analisar aí, você fala, não parece que era eu, nossa, o que me levou a fazer isso? Né? E o que te levou a fazer isso é exatamente o pecado. Porque o pecado, ele entra nas nossas vidas e isso todos nós pecamos, todos nós somos necessitados do sacrifício de Jesus. Então o pecado, ele inverte os valores nossos, ele limita os nossos potenciais. E quando Jesus oferece a liberdade, ele está falando disso também. Sabe, de você ser quem você foi criado para ser. Quebrar essas barreiras do pecado que te impedem de ser quem você foi criado para ser. Então, essa história está por toda a Bíblia, desde o comecinho. Se você pensar bem, Adão e Eva, eles não tinham medo de quem eles eram. Eles viviam tranquilos, inclusive nus, e não tinha problema nenhum, eles eram completamente livres. Quando entrou o pecado, eles decidiram se esconder de Deus. É isso que o pecado faz. Até quero ler com vocês lá, como eu falei que a gente vai fazer um passeio na Bíblia, vamos lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3. Olha que interessante. No versículo 1, né, aquela história que a gente não sabe definir se foi toda literal, se a serpente era uma serpente mesmo, ou se era uma voz, ou se... isso a gente só vai saber no futuro. Mas enfim, a figura da serpente, né, que rasteja, chegou e foi falar com a mulher, com a Eva, e disse assim, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha que curioso. Ela já está colocando uma sementinha de dúvida. Será que foi isso mesmo que Deus quis dizer? Será que você não entendeu errado? Ou será que Deus se expressou mal? Né? Ela já está tentando semear uma dúvidazinha no coração da mulher. A mulher respondeu, não,
ele falou, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então, disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Eva, pensa bem, você acha que Deus vai matar vocês se vocês fizerem isso? Não é bem assim. Deus estava exagerando quando falou isso. E aí vem aquela, de novo, né, uma outra voz, que a Bíblia fala de diabo, mas você sabe qual é essa voz. Você já ouviu uma voz que quer te conduzir para uma coisa errada, uma coisa que você não deveria fazer, uma coisa que contraria até a sua própria crença, a sua moral. E aquela tentação te empurra para fazer aquilo, né? Então essa voz, o diabo, a serpente, disse assim para Eva, Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, o que ele já está falando aqui para Eva? Deus estava mentindo. Percebe? Na verdade, vocês serão mais inteligentes se comerem esse fruto. E eu acho que Deus não quer isso. Curioso, né? Então, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, olha só, agradável ao paladar, ela sentiu que era gostoso o fruto, era atraente aos olhos, que é a cobiça, né? Desejável para dela obter discernimento, quer dizer, ela começou a desejar aquilo para ela ficar mais inteligente. O que ela fez? Ela pegou o fruto, comeu, deu a seu marido, que comeu também. Olha que curioso. Alguns milhares de anos à frente, depois do que aconteceu com Jesus, depois de Jesus ter vindo, morrido naquela cruz, ressuscitado, um seguidor fiel de Jesus, que era irmão de sangue de Jesus, chamado Tiago, ele fala sobre isso aqui de uma outra forma, sobre o pecado. Então, no nosso passeio pela Bíblia, vamos lá para o finalzinho da Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 3, olha como o Tiago fala sobre isso. Ele fala assim, ó, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Quer dizer, eu, você, cada um de nós, a tentação não vem de uma coisa que você não está nem preocupado, ela vem em cima de uma coisa que você cobiça, de uma coisa que você já tem vontade de ter, né? Ou de possuir, ou alguém que você tenha vontade de ter ou de possuir. Ou algo, né? Então, cada um é tentado pela própria cobiça, sendo arrastado por ela e seduzido. Olha que interessante, ele usa a palavra sedução. Então, essa cobiça, esse desejo, tendo engravidado, olha que termo legal. Tiago está falando, olha, isso vai crescendo dentro de você, você engravida desse desejo, dessa cobiça. Então, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. Quer dizer, depois que isso cresceu dentro de você, você vai lá e peca. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E essa morte aqui não é necessariamente a morte física, pode ser. Alguns pecados nos levam à morte física. Mas essa morte pode ser morte de um relacionamento, pode ser a morte do relacionamento com Deus, pode ser uma perda na sua saúde, em várias coisas. O pecado sempre tem uma consequência. Toda vez que você deixa esse pecado, essa tentação crescer dentro de você, engravidar você dessa cobiça, você cai na tentação, peca, isso gera em você morte. Alguma coisa vai morrer sempre que você peca. O que mudou de Adão até Jesus é que em Jesus, todos nós, toda a humanidade, nós fomos atraídos a Deus. Jesus morreu pelo pecado de todos. Então, não há mais separação entre Deus e nós. Todos nós agora temos acesso a Deus. Mas o pecado, ele nos impede de reconhecer Deus em todas as coisas. Porque ele nos cega, o pecado
tem a ver com escuridão, com não ver as coisas com definição. Pecado tem a ver com trevas, pecado tem a ver com medo, com inveja. Pecado tem a ver com depressão, com tristeza. Pecado tem a ver com tudo que pode nos prejudicar. Mas Jesus veio exatamente trazer luz sobre nós, iluminar nossa escuridão. Jesus veio, quando ele morreu, ressuscitou, ele veio exatamente trazer luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E onde há luz, não pode haver trevas. Imagina, se a gente apagar todas essas luzes aqui, vai ficar escuro. No momento que você acende a luz, a escuridão vai embora. Então as duas coisas não convivem no mesmo lugar. Onde há luz não há trevas, onde há trevas não há luz. Então Jesus veio para nos iluminar. E é interessante que essa semana, lá em casa, a gente assistiu um filme, nem é novo, já é um filme um pouco antigo, mas que trata de certa forma disso que eu estou falando. Um filme chama Lucy. E a história é de uma menina que ela é envolvida num tráfico, ela tem que levar para um outro país sem consentimento, uma droga que foi colocada dentro do corpo dela, etc. E aquela droga estava sendo produzida para despertar a mente das pessoas. Então, gradativamente, a pessoa usando aquele remédio ou aquela droga, você ia libertando a sua mente. E aí aquela droga estoura dentro do organismo da moça e ela começa a aumentar as potencialidades do cérebro dela. E normalmente o máximo de previsão que a gente usa do nosso cérebro é de 10%. Então no caso do filme, ela começou a crescer para 20% de liberação do cérebro, da mente, da alma, né? Depois 30%, depois 50%, até chegar em 100%. Muito legal se a gente pudesse ter um remédio que não fizesse mal e que nos ajudasse a nos libertar, libertar a nossa mente, aumentar a nossa capacidade. Mas esse remédio físico não existe. Mas existe sim um remédio espiritual que chama Jesus Cristo. É disso que nós estamos falando. Na medida que nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, como nós lemos lá em João 8,31, na medida que nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, Ele vai libertando o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito para uma vida plena, que foi isso que Jesus prometeu. Jesus falou, olha, eu vim trazer vida para vocês, mas vida em abundância, vida plena. Puxa vida, às vezes a gente está deixando de experimentar isso porque não está seguindo João 8,31, que é colocar em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Quero ler para você uma coisa que eu escrevi aqui, olha. O que acontece com a gente é assim, você começa, por causa do pecado, a esconder as suas inseguranças, esconder os seus medos, esconder suas tentações, esconder suas feridas, para poder conviver com as pessoas e consigo mesmo. Você cria um personagem que num determinado momento você acredita que é você. E isso limita tudo o que você poderia fazer na sua vida. É isso que o pecado faz com a gente. Você já não se reconhece mais. Porque todas essas ferramentas que você usa para esconder a sua dor, o seu rancor, suas feridas do passado, você vai colocando camadas e camadas e camadas, daqui a pouco você já não se reconhece, você cria um personagem para conviver com as pessoas. Quando eu penso que eu posso controlar o meu pecado, ele já está de fato me controlando. Então, o que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso fazer? Como que eu consigo me libertar disso? A gente vai ler um outro texto que o salmista Davi escreveu, muito antes de Jesus, sobre como a gente podemos nos livrar do pecado. Então, se
Se você conseguir me seguir aí, Salmo 32, de qualquer forma o versículo vai aparecer para você na tela aí. O salmista Davi está falando assim, olha, enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quer dizer, enquanto eu tentei lidar sozinho com isso, enquanto eu dizia para mim mesmo, olha, a hora que eu quiser eu paro. Não sou viciado, não. É que eu gosto, a hora que eu quiser eu paro, eu tenho controle. Enquanto eu tentei lidar dessa forma com o meu pecado, com a minha dor, meu corpo ia definhando de tanto gemer. Enquanto eu escondia o meu pecado, meu corpo ia definhando. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando, como num tempo de seca. E aí Davi escreve, pausa. Eu não sei se eu estou certo de pensar isso, mas eu acho que Davi deu uma pausa aqui, talvez para chorar a dor que o pecado dele estava causando nele. Porque ele estava se sentindo seco, como num deserto. Sabe quando você está sem água, quando você está sem alimento, quando tudo está seco, todo lugar que você olha parece que está tudo feio, tudo ruindo. É assim que Davi estava se sentindo. Mas aí o que ele fez? Então, eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Então eu assumi aquilo diante de Deus e não encobri mais a minha culpa. Eu fui tirando as camadas, fui me despindo diante de Deus, sabe? Tirando todas essas camadas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Quer dizer, eu vou ser sincero com meu Deus. Eu vou confessar tudo que eu fiz, o que fizeram comigo, tudo que causou eu me tornar quem eu me tornei, o personagem que eu estou vivendo para as pessoas. A prisão que eu me meti, a prisão não vai durar 40 dias. Você já entrou na quarentena preso. E você vai sair dela preso, se você não entender isso aqui. Então, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pausa. Davi fala pausa de novo. Olha, o começo da cura é você se achegar diante do seu Deus nu, no sentido figurado, sem travas, sem camadas, sem véu, sem nada. Você chegar diante de Deus com sinceridade de coração, arrependido, assumir a sua culpa, assumir a sua dor diante de Deus. Esse é o princípio da cura. E no mesmo salmo, Davi escreve assim, puxa vida, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Não é que Deus dá uma polidinha, Ele apaga o seu pecado. Ele apaga. Diante de Deus você é justificado. E ele diz, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Você pode deixar de ser hipócrita, você pode viver quem você nasceu para ser. Você pode se libertar quando você se liberta do seu pecado. E eu quero finalizar com um último texto, lá de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia de novo, que eu acho que conclui esse nosso pensamento aqui. Em Hebreus capítulo 10, o autor de Hebreus estava falando do sistema para que os pecados fossem perdoados, que era da tradição judaica, antes de Jesus, que era o sistema de você matar animais. Então, todo ano você fazia um sacrifício no templo, e o sacerdote matava o animal no altar, e aquele sacrifício daquele
animal perdoava os pecados das pessoas. O sangue daquele animal perdoava o pecado das pessoas. Mas o autor de Hebreus está deixando claro nos primeiros versículos que isso não estava funcionando, não estava dando certo. Porque o que acontecia? Você ia lá, oferecia um boi, porque você pecou muito aquele ano, então tinha que ser um boi bem pesado para o sacrifício. Aí o sacerdote matava aquele boi, seus pecados eram perdoados. No ano seguinte, você tinha que levar uma boiada, porque você pecava tudo de novo. Aquilo lá não servia em definitivo, ele não acabava com o seu pecado, ele simplesmente resolvia simbolicamente aquela questão momentânea, mas não era efetivo. A única coisa que pode realmente perdoar pecados é algo sobrenatural. Não é uma coisa física, não é um sacrifício de um animal, não é uma coisa assim, é algo sobrenatural que aconteceu, que foi a morte de Jesus Cristo naquela cruz. Então, o autor de Hebreus fala sobre Jesus e a cruz, dizendo o seguinte, no versículo 12. Mas quando esse sacerdote, Jesus, né? Ele está falando de Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Quer dizer, Jesus foi glorificado quando ele cumpriu a sua missão de morrer pelos nossos pecados. Ele foi glorificado e se assentou à direita de Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, ele sofreu todas as dores e, vamos dizer assim, toda a morte que o pecado causa, todo o sofrimento, toda a culpa. Jesus carregou sobre seu próprio corpo. Ele levou naquela cruz todo o meu e o seu pecado, para poder te libertar, para poder te fazer livre. E ressuscitando, ele nos provou que ele era o Filho de Deus. Porque ninguém nunca mais disse, vou morrer e daqui 3 dias eu estou aí com você. Nunca aconteceu isso. Então Jesus provou para todos aqueles que estavam ali com Jesus que ele era o Filho de Deus, né? E aí o autor de Hebreus diz assim, portanto, irmãos, nós temos, quer dizer, uma vez arrependidos, plena confiança para entrar no Santo dos Santos, nos lugares mais sagrados, quer dizer, encarar Deus frente a frente, pelo sangue de Jesus, por um novo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Quer dizer, nós temos um novo e vivo caminho pela frente, depois do que Jesus fez por nós. É uma novidade isso, porque isso acaba com o pecado de uma vez por todas. E ele diz assim, temos, pois, então, agora, um grande sacerdote, um grande advogado sobre Deus, sobre a casa de Deus. Quer dizer, nós temos em Jesus o nosso verdadeiro sacerdote, o nosso advogado, aquele que intercede por nós. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com a plena convicção da fé. Quer dizer, se isso ficar claro para você, se isso ficar claro, se seu coração estiver sincero no arrependimento, pela fé você pode crer que você vai ser liberto de todo o seu pecado, aquele pecado que tem te aprisionado. E sabe por que a gente pode confiar nisso? Versículo 23 diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, a essa verdade, pois aquele que prometeu é fiel. Quem que prometeu? Deus. Porque foi Deus que prometeu, eu posso me apegar com firmeza nessa verdade. Escrevi aqui também, quero ler para vocês. Deus prometeu te livrar do pecado. Ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que as pessoas vinham tentando fazer isso com sacrifício de animais, com penitências, com jejuns, com terapia, com grupo de apoio, com corrente de 7 semanas, com copo d'água em cima da TV, superstições, com aquela oração poderosa. Coloque aí todas as tentativas que você já fez para se livrar do seu pecado que não funcionaram. E Jesus falou há 2000 anos, essas coisas não têm poder sobre o pecado. O poder sobre o pecado foi
demonstrado, é um poder sobrenatural, foi demonstrado naquela cruz. Qual que é a sua parte, então? E a minha parte? Um arrependimento verdadeiro, que é um ato de rendição ao nosso Deus. Confiar que Deus fez o que fez na cruz por mim e por você. E esse é o único caminho para a gente se livrar dos nossos pecados. Esse é o único caminho para você experimentar a real liberdade. O apóstolo Pedro, ele quando viu Jesus ressuscitado, Pedro foi aquele que foi tentado a negar Jesus, negou 3 vezes. E quando Jesus o encontrou depois de ressuscitado, Jesus fez questão de falar 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro teve que responder 3 vezes. Talvez pelas 3 vezes que ele tivesse negado. E aí Jesus falou para ele: então, se você me ama, se você entendeu, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro assumiu isso, mas com tudo. Ele virou o homem mais corajoso do mundo. Aquele que tinha fugido, se escondido, virou o homem mais corajoso de todos. E saiu pregando esse evangelho, anunciando a libertação do pecado por Jesus Cristo. E chegou num ponto da vida de Pedro que ele foi preso, condenado à morte, e aí os que o condenaram disseram assim: para que seja exemplo para os outros, nós vamos fazer com você, Pedro, o mesmo que fizemos com o seu Salvador, com Jesus, nós vamos te crucificar. Sabe o que Pedro falou nessa hora? Falou assim: não, por favor, não façam isso, eu não sou digno de ser crucificado igual a Jesus. Aí Pedro pediu para que crucificassem ele de ponta cabeça. Aquele homem que tinha negado Jesus, ele tinha entendido tanto isso, e ele experimentou tudo isso, toda essa liberdade, ele experimentou tanta coisa, que até na hora da própria morte, ele escolheu o pior tipo de morte, porque ele tinha tanta certeza de tudo isso, que ele não se importava de ser crucificado, e ele pediu que fosse de ponta cabeça. O sofrimento dele deve ter sido maior fisicamente. Gente, essa é a verdade que nos liberta. Essa é a verdade. A verdade, ela atrai a graça de Deus, e a graça de Deus nos ajuda a confiar nisso. É isso que transforma a minha e a sua vida. Então, eu quero fazer uma oração com você que está aí na sua casa. Eu quero que você repita essa oração. E você que talvez esteja ainda se sentindo aprisionado pelo pecado, você que entrou nessa quarentena cheio de culpa, você que entrou nessa quarentena como um personagem, faça essa oração sincera no seu coração para que você saia disso uma pessoa livre, liberta pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então, ore comigo, feche os seus olhos agora, diga essas palavras. Deus, aqui estou novamente. Eu sei que nós já falamos sobre isso, mas agora é diferente. Deus, eu quero entregar esse pecado a Ti para que o Senhor faça alguma coisa. Eu estou convencido que não sou capaz de lidar com isso sozinho. Eu creio que o Senhor fez naquela cruz tem poder suficiente, não somente para me levar ao céu um dia, mas tem poder para quebrar o poder desse pecado na minha vida. Deus, eu estou completamente arrependido. Por isso eu recebo, em nome de Jesus Cristo, o Teu poder para me livrar definitivamente disso. Eu confio em Ti, eu creio que estou liberto, porque eu sei que Tu és fiel. Em nome de Jesus. Pai querido, para cada um que fez essa oração na sua casa, Deus, e sobre todos nós,
derrame nesse dia, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Que a gente possa aproveitar esses dias onde a gente tem mais tempo, Senhor Deus, para falar com o Senhor, para realmente, Senhor Deus, a gente abrir as nossas vidas, abrir o nosso coração, tirar lá de dentro aquelas coisas que mais nos feriram, ou as próprias feridas que nós causamos em algumas pessoas, Senhor Deus, que o Senhor possa arrancar isso de dentro de nós, através do sangue de Jesus Cristo. E que a gente possa ser, de uma vez por todas, Senhor Deus, libertos do pecado, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, para viver a vida plena que o Senhor nos prometeu, Paizinho. Então eu faço essa oração por mim mesmo e por cada um que está ouvindo essa oração numa televisão, num celular, para que em nome do Senhor Jesus Cristo a gente possa experimentar essa liberdade que Jesus veio trazer e nos ofereceu. E é no nome desse Jesus maravilhoso que nós cremos, que nós agradecemos e te adoramos. Amém. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor.
sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Amém. Que bom é a vida de Cristo nas nossas vidas. Aleluia por isso. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, te proteja e te dê sabedoria para esses dias diferentes. E continue contando com a gente como comunidade. Qualquer necessidade que cada um de vocês tiver, nos procure, não deixe de nos procurar. Como eu disse na semana passada, esse prédio pode estar fechado, mas a igreja está sempre aberta. Nós amamos vocês e desejamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, tua filha, venho te dar louvor. Que glória é tua vida em minha vida. Amém. Até semana que vem, gente. Deus abençoe a semana de vocês. Amém.